Então, o título do trabalho é Estudo numérico de diferentes formas de aplicação de CO2 como método de recuperação avançada de petróleo. Então, a apresentação para o curso de Engenharia do Petróleo da UDESC, orientado pelo professor Luiz Fernando Lamas de Oliveira. Queria também agradecer a todos que estão acompanhando aqui, meus amigos, minha família, saudades de todos. E vamos lá, então. Começar pela introdução, então. O petróleo e o gás natural, segundo o último relatório da Agência Nacional de Energia, que traz um panorama energético mundial até 2015, mostra então que o petróleo e o gás natural respondem por 54% da energia primária global, ou seja, o petróleo ainda é a principal fonte energética do mundo. Porém, dados do mesmo relatório mostram que o setor também é responsável por 55% das emissões de dióxido de carbono na atmosfera, que coloca também como uma das indústrias mais poluidoras. Vale lembrar também que o petróleo não só é fonte de energia direta e de combustíveis, como também é matéria-prima para uma infinidade de produtos da indústria e processos também. Porém, a média mundial do fator de recuperação dos campos é de 35%, e no Brasil ela ainda é menor, de 15%. Para as reservas provadas, se considerar as reservas 3P, provadas, prováveis e possíveis, só sobe para 20%. Isso significa dizer que a imensa maioria do petróleo permanece no reservatório quando um campo é abandonado, isso devido às forças de retenção do reservatório. Então, eu aliar uma maior produtividade com a mitigação do impacto ambiental é um desafio para qualquer setor da indústria, né? E não é diferente para o petróleo. Porém, no petróleo, a gente consegue contemplar isso como, por exemplo, com alguns métodos de recuperação avançada, como o uso do CO2. Então, quando eu inicio a produção de um reservatório, primeiro a energia natural do próprio reservatório, ela é capaz de produzir e recuperar parte desse óleo. Essa energia vem devido ao processo de descompressão do reservatório, que gera a expansão dos fluidos nele presentes, como gás e água. Porém, essa energia ela se dissipa com o tempo, e para isso, para compensar essa perda, se utilizam métodos de recuperação secundária ou convencional. Os principais são a injeção de gás e a injeção de água, essa que responde por 74% da produção nacional e é a mais utilizada no mundo. Porém, mesmo essa energia adicional que a gente coloca, ela também se perde com o tempo, ela não consegue manter a produtividade. E aí que entram os métodos de recuperação avançada do petróleo. No caso da injeção de CO2 miscível, por exemplo, os efeitos sobre a viscosidade, vaporização e inchamento, e os próprios efeitos da miscibilidade contribuem com uma recuperação adicional ainda. São várias técnicas para se injetar o CO2, além da injeção contínua, tem também a injeção alternada e a injeção em solução com a água. Porém, são poucos os estudos que comparam essas diferentes técnicas a fim de otimizar esse recurso. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho é, de fato, comparar as alterações nos índices produtivos promovidos pela aplicação de diferentes métodos de recuperação avançada que se utilizam da injeção de CO2 miscível. Essa comparação é feita sempre sob condições de pressão de injeção semelhantes à injeção de água, e tudo isso por meio da simulação numérica composicional. Na prática, vai ser comparada a injeção contínua de CO2 desde o início da produção, após a injeção de água carbonatada e diferentes ciclos de injeção alternada, o AgCO2. Então, os objetivos específicos que traçam mais ou menos um passo a passo do que foi desenvolvido. Primeiro, uma pesquisa a respeito da teoria sobre o tema, que fundamenta ela até para entender melhor os resultados. Depois, a implementação no software PumaFlow de um modelo de reservatório simplificado, mas consistente. A implementação no PVT-Flow agora de um modelo de fluido composicional, e esse foi baseado no campo de All-in com dados reais, cujos dados são utilizados no próprio tutorial do PVT-Flow. Depois, a união desses modelos, a simulação do caso base, que vai ser a recuperação convencional por injeção de água, e depois a variação desse caso base aplicando as diferentes injeções de CO2, sempre, como eu falei, parametrizadas pela BHP do pulso injetor. Depois são criados cenários de estudo, variando ciclos, variando técnica, concentração e datas de injeção, e por fim a comparação dos resultados entre os cenários e também em relação ao caso base. Como objetivo extra, foi realizado também um comparativo simplificado do armazenamento de carbono para cada um desses métodos, isso por uma relação de volumes. Então, a respeito da justificativa e relevância do trabalho, são 3 os caminhos que se atribui para poder reduzir ou mitigar o impacto do homem sobre o meio ambiente. A descarbonização energética, o aumento da eficiência energética
e também a captura do CO2 para armazenamento geológico. Das três, essa última, num cenário a curto prazo, ela é interessante, porque ela não exige tu alterar a matriz energética nem criar novas tecnologias. E também permite unir, no nosso caso, a recuperação avançada de petróleo, que leva à segunda justificativa, que seria sobre o fator de recuperação e as reservas. Para você ter uma ideia da escala disso, se aumentar 1% no fator de recuperação da bacia de Campos, por exemplo, significaria aumentar 1 bilhão de barris de óleo equivalente recuperáveis. Em relação a isso, a injeção de CO2 já mostrou em estudos experimentais um aumento de mais de 21% no fator de recuperação dos campos. Se a gente considerar também que o Brasil está entre as 15 maiores reservas do mundo, dá para ter uma ideia da escala desse impacto também. Isso ainda é mais interessante em reservatórios onde existe alta concentração de CO2, como é o caso brasileiro do pré-sal, que é a característica ter grande quantidade de CO2 de 10%, 20% ou até 40% molar dentro do volume produzido. Como nesse caso as distâncias até a costa são grandes, e também não é nem legal e nem ambientalmente legal você liberar esse gás para a atmosfera, o que já é realizado lá é a reinjeção desse CO2 produzido, e já tem trazido resultados positivos. Então, é um tema atual, principalmente para a realidade brasileira, traz boas perspectivas devido à crescente demanda sustentável, porém são poucas ainda, como eu falei, as pesquisas que comparam essas diferentes técnicas de injeção para poder também otimizar o uso desse recurso, né? E as pesquisas que existem, as pesquisas que se encontram hoje, elas não utilizam parâmetros de comparação em relação a vazões e pressões. E o que acontece é que elas entregam resultados muito diferentes. Umas dizem que o CO2 é muito melhor que a injeção de água e outras têm como resultado o completo oposto, por exemplo. Então, agora indo para a fundamentação teórica, o debate sobre os impactos das fontes emissoras de dióxido de carbono vem alimentado um debate importante, que é a descarbonização energética, ou seja, a substituição gradativa das fontes de energia por energias mais limpas. Isso se estende da energia também, mas para a indústria, transporte e para outros setores. Uma alternativa dentro disso é a captura e armazenamento geológico de carbono, a CCS. Consiste basicamente em capturar o carbono de plantas industriais, separar ele, comprimir e transportar para injetar informações capazes de armazenar ele por milhares de anos. Quando a gente traz esse conceito para a engenharia do petróleo, ele corresponde a um dos melhores métodos para se aumentar o fator de recuperação dos campos, que é a injeção de CO2. O fator de recuperação ele pode ser calculado como volume recuperável, ou seja, o volume que eu espero produzir de uma reserva, em relação ao volume original do petróleo nessa reserva. Para se aumentar o fator de recuperação, tanto os métodos de recuperação convencional como os de recuperação avançada, eles se utilizam da injeção de um fluido chamado deslocante no reservatório, que vai mobilizar ou reagir com um fluido chamado deslocado, de interesse, no caso do petróleo, seja na forma de gás ou óleo. Bem, quando eu injeto um fluido no reservatório, ele tende a seguir uma linha de fluxo central em direção ao poço produtor. O resultado disso, isso ocorre devido ao gradiente de pressão, que é maior nessa linha central, e o resultado disso é que quando o fluido injetado alcança o produtor, nem todo o reservatório já teve contato com esse fluido. Esse instante ele é chamado de breakthrough, e a partir dele, nem todo o fluido que eu injeto vai, de fato, fazer o que eu quero, que é recuperar mais óleo, né? Porque parte dele também vai estar sendo produzido. Então, o gráfico do volume deslocado em relação ao volume injetado, nesse gráfico eu consigo identificar o breakthrough pelo ponto onde a curva passa a mudar sua inclinação. Então, se eu aplicar vazões constantes, o gráfico de produção acumulada em relação ao tempo vai apresentar esse mesmo comportamento. Bem, nesse contexto todo, a eficiência de varrido ela vai ser a área invadida pelo fluido injetado em relação à área total no reservatório em determinado instante. Outra definição importante é a mobilidade, né? Como o nome sugere, é a facilidade de um fluido em se movimentar no meio poroso. Pode ser calculado pela razão entre a permeabilidade efetiva ao fluido e a sua viscosidade. Já a razão de mobilidades ela vai ser a permeabilidade efetiva do fluido que eu injeto em relação ao fluido que eu quero produzir. Ou seja, se eu tiver uma menor razão de mobilidades, eu vou ter um melhor deslocamento do óleo. E o contrário, se eu tiver uma alta razão de mobilidades, o que vai acontecer é que o fluido injetado vai passar à frente do óleo. E o resultado pode ser a criação de efeitos como o viscous fingering, que é a criação desses caminhos preferenciais ao fluxo do fluido injetado, cujo resultado é deixar óleo residual e, claro, prejudicar a eficiência de varrido. Aqui dá para comparar o efeito por um caso
de altas razões de mobilidades em um caso ideal. Uma última definição importante é a eficiência de deslocamento. Enquanto a eficiência de varrido ela era a razão entre a área que teve contato com o fluido injetado em relação à área total, a eficiência de deslocamento vai ser o percentual expulso do óleo nessa área que foi invadida pelo fluido injetado. Ela pode ser calculada como um balanço de saturações de óleo inicial e final, e ela é influenciada pela molhabilidade, distribuição de poros, heterogeneidade da rocha e pelas propriedades do fluido deslocante. Então, à luz desses fatores, o jeito mais palpável de eu melhorar a eficiência de deslocamento, como é difícil alterar as propriedades da rocha em si, seria esse último, alterar as propriedades do fluido deslocante, ou mesmo o fluido que eu estou injetando no reservatório, o que é também um dos princípios da recuperação avançada. Então, na recuperação convencional, o sistema de recuperação é basicamente um sistema mecânico de deslocamento. O fluido que eu injeto empurra o óleo para ser produzido. No caso dos métodos de recuperação avançada, de Enhanced Oil Recovery, o que ocorre é a alteração das propriedades do fluido no reservatório e da interação da rocha com esse fluido. Ele pode ser dividido em diferentes métodos. Aqui eu trouxe os miscíveis, térmicos, químicos e biológicos. O que nos interessa aqui são os miscíveis, onde se encaixa o CO2, né? Então, a miscibilidade ela é característica de um sistema de fluidos ou de elementos se misturarem numa mistura homogênea em qualquer proporção. Então, no caso, por exemplo, da injeção de bancos de GLP, de gás liquefeito de petróleo, essa miscibilidade ocorre ao primeiro contato, ou seja, assim que o fluido injetado toca no petróleo de interesse. No caso da injeção de gás natural enriquecido, já não é o primeiro contato, ela ocorre em múltiplos contatos, ou seja, é preciso que ocorram várias misturas entre os dois fluidos para que o gás natural perca componentes intermediários para esse óleo e assim gere miscibilidade. No caso da injeção de gás seco a alta pressão, é o mesmo processo de miscibilidade, porém, ao contrário, é o óleo que vai perder os componentes intermediários para o gás. Agora, então, falando mais especificamente do CO2, a temperatura crítica do dióxido de carbono é 31 graus Celsius e a pressão crítica é 72,85 atm. Como nos reservatórios de petróleo, a gente costuma ter condições superiores a essas. O que ocorre é que eu injeto o CO2 na forma de gás, mas no reservatório ele consegue atingir a condição de supercrítico. E nessas condições, a densidade dele se aproxima de líquido e a viscosidade aproxima de gás. Assim como no caso da injeção de gás seco, a miscibilidade dele também ocorre a múltiplos contatos com o óleo. Também é o óleo que vai perder os componentes intermediários para o gás, só que diferente da injeção de gás seco, que a extração era de C2 a C30, desses componentes intermediários, aqui a extração pode ser dos componentes C2 no gás seco era de C2 a C6, aqui a extração pode ser de C2 a C30, que dá uma aplicabilidade para uma vasta gama de reservatórios. Na verdade, a injeção de CO2 ela pode ser miscível ou immiscível, né? Isso vai depender da pressão mínima de miscibilidade. Como o nome sugere, é a pressão mínima para eu alcançar a miscibilidade de múltiplos contatos. A vantagem do CO2 em relação a outros métodos é que ela é muito menor para esse método. Aqui, então, comparando a recuperação convencional com a injeção de CO2, na recuperação convencional da injeção de água aqui, por exemplo, é formada uma frente de avanço, onde a saturação muda drasticamente de óleo para o fluido injetado. E também a formação desse banco de óleo, pela acumulação do óleo com o deslocamento da frente de avanço. Na injeção de CO2, devido a o óleo vai vaporizar no CO2 e o CO2 vai condensar no óleo, e devido a isso vai formar essa miscibilidade, que resulta na formação de uma zona miscível na frente de avanço, que também vai contribuir com o deslocamento do óleo. Então, os efeitos da injeção de CO2, para tornar ele um método interessante de recuperação avançada, um dos principais é o inchamento do óleo. Quando o CO2 entra em contato com o óleo, ocorre a expansão do volume do óleo. Isso pode ocorrer na ordem de 10, 20% ou mais. E o resultado principal é a mobilização de óleo, que até então estava retido. Por exemplo, aqui na figura, o óleo que estava até então trapeado aqui no reservatório, ele consegue ser liberado. E o óleo que estava separado, que estava separado em gotículas, pode unir essas gotículas e também facilitar a recuperação. Bem, como o volume poroso se mantém praticamente constante no processo de recuperação, quando eu expando o volume do óleo, vai ocorrer um aumento na pressão interna no reservatório, que também vai contribuir com a pressurização e melhorar a recuperação. Outro efeito do enchimento do óleo é um aumento na saturação do óleo.
o que vai contribuir, né, com a maior permeabilidade relativa, melhor mobilidade e, consequentemente, um melhor varrido de óleo. E também uma diminuição na densidade do óleo, que contribui com a recuperação. Outro efeito importante é a redução na viscosidade do óleo, que vai facilitar também a mobilização e a remoção de óleos até então trapeados, e a redução na razão de mobilidades, que vai contribuir com a eficiência de varrido. Outro efeito é a redução nas tensões interfaciais. Isso é resultado direto do processo de emissibilidade e vai, então, reduzir as tensões até então responsáveis por reter o óleo e também a pressão capilar que retia o óleo até então. Outro efeito importante ocorre em reservatórios de rocha carbonáticas, que seria a dissolução ácida. O CO2, quando ele entra em contato com a água, ele reage e forma um ácido carbônico, que é capaz de dissolver diferentes componentes das rochas carbonáticas, como calcita e dolomita. Então, a consequência direta disso vai ser o aumento da permeabilidade. Isso tem ganhado destaque nos últimos anos porque é difícil se caracterizar e simular a injeção em carbonáticos e também pela aplicabilidade no pré-sal, né, onde os reservatórios são carbonáticos. Então, como eu disse antes, são vários métodos para se injetar o CO2. Além da injeção contínua, um deles é a injeção alternada com água. Como o nome sugere, né, consiste na aplicação de ciclos de injeção de CO2 e ciclos de injeção de água, alternados entre si. Os benefícios seriam a alteração das permeabilidades relativas, estabilização da frente de avanço e a atenuação da formação daqueles caminhos preferenciais. Tudo isso porque eu estou colocando um novo fluido no reservatório, estou tendo um fluxo com mais uma fase. Outro efeito importante que ocorre nesse método é a histerese da permeabilidade relativa. Em resumo, o que ocorre é que a permeabilidade relativa ela passa a não seguir o mesmo caminho com o aumento e redução das saturações. Ela vai começar a depender do histórico de saturações. A consequência benéfica é o aprisionamento de parte do CO2, depois, quando é injetado a água. Esse aprisionamento em áreas até então preenchidas com óleo, o que vai também contribuir com a recuperação. E um efeito negativo seria a perda de injetividade que ocorre nos poços, ou seja, uma maior dificuldade em manter constantes as pressões e vazões de injeção. Também são diferentes os métodos de injeção WAG, CO2 e o WAG em si. O WAG também pode ser emissível ou imissível, a depender da PMM. O ciclo de injeção pode ser normal, quando iniciado pela água, ou invertido, quando iniciado pelo gás. Também tem o WAG híbrido, que é importante, que consiste na injeção de um grande banco de óleo antes da injeção alternada, e as injeções simultâneas de água e gás, como o nome sugere, injetar água e gás separados, mas no mesmo poço, ou em poços diferentes com a injeção simultânea e seletiva. Porém, esses métodos são mais complexos e trazem mais problemas de corrosão e também uma maior perda de injetividade. Outro método importante é o WAG não estacionário, que pega um conceito hidrodinâmico lá da injeção de água, que seria a alteração na direção dos fluxos de injeção. Isso feito pela alteração no posicionamento de poços dentro do campo. A literatura indica, no entanto, que se eu alterar as vazões de injeção, ou seja, a cada ciclo eu colocar uma maior ou uma menor vazão de injeção, eu consigo ter efeitos semelhantes no controle de fluxo e na eficiência de varrido. Outro método, então, para se injetar o CO2 seria a injeção de água carbonatada. O CO2 ele é facilmente solúvel em água, na verdade ele é um dos poucos solventes que é capaz de ser dissolvido em água nas condições da EOR. O que ocorre no processo é a mistura, então, dos dois ainda em superfície, com uma temperatura constante, e a injeção dos dois ao mesmo tempo. Os benefícios seriam o aumento da viscosidade da água, que por consequência vai melhorar a eficiência de varrido. A difusão no óleo é facilitada quando ele já está dissolvido em água, então ele passa diretamente da água para o CO2 sem a formação numa fase livre, o que vai melhorar a injetividade, ao contrário do WAG, por exemplo. E aqueles glóbulos coalescidos lá que eu mostrei com o aumento do volume do óleo, né, com o enchimento do óleo, eles vão ser diretamente produzidos pela água que já está em solução. Porém, né, nem tudo são flores. Algumas limitações do uso do CO2. A principal delas, que está na literatura, nem é uma limitação técnica, mas sim quanto ao fornecimento constante do CO2. Por exemplo, 2 casos pioneiros no Brasil de injeção de CO2, o de Araçás e de Pojuca, na Bahia. Eles estavam dando tudo certo, estavam trazendo bons resultados, um aumento no fator de recuperação e etc. Porém, devido à falta no fornecimento do CO2, eles tiveram que ser paralisados.
Nos reservatórios do pré-sal, como eu falei que lá já ocorre a reinjeção desse CO2 que é produzido, ali já é o contrário, né? Como você tem bastante disponibilidade do CO2, os testes, por exemplo, dos campos de Lula e Sapinhoá da Petrobras estão dando resultados positivos de todos os pontos de vista, operacional, ambiental e também técnico. Outra limitação é a baixa viscosidade do CO2, que vai gerar um fraco controle nas mobilidades. Isso, como eu falei, ele é atenuado com a injeção WAG, que pode melhorar um pouquinho. Outro efeito negativo é um breakthrough precoce com a injeção de CO2. A consequência disso vai ser uma maior corrosão também dos equipamentos de produção, não só os de injeção. Vai ser necessário também eu separar o CO2 do óleo para poder comercializar o petróleo. E também, a partir do breakthrough, eu preciso injetar mais CO2 para manter a mesma produtividade, porque parte vai estar sendo produzido, certo? As limitações, então, do WAG CO2, como eu falei antes, a perda de injetividade como principal. Também pode ocorrer, e ocorre na prática, segregação gravitacional. Eu injeto água e CO2, mas o gás ele tende a subir e a água tende a descer no reservatório devido à diferença de densidade. A fadiga de equipamentos também, principalmente devido à alteração na temperatura a cada ciclo de injeção. E também, antes eu falei que a dissolução ácida era uma vantagem, né, para o método, porém ela tem o seu porém, que seria na própria reação com o carbonato de cálcio, né, dentro das rochas carbonáticas. O ácido carbônico, para ser formado, ele consome 2 moléculas de CO2 e no final da reação com o carbonato de cálcio ele só libera uma. Ou seja, eu estou perdendo uma molécula de CO2 nessa reação que podia estar fazendo efeito sobre o óleo. Claro que vale pesar, né? Se a vantagem ou a desvantagem é melhor. Uma ferramenta importante para eu poder prever cenários e prever estratégias de produção é a simulação de reservatórios. A confiabilidade de uma simulação ela pode definir, de fato, se a estratégia que eu vou aplicar é boa ou não. E dentro disso, um dos fatores determinantes é o modelo de fluido que eu escolho. O modelo mais utilizado é o Black Oil, né? Que é também um modelo mais simplificado, considera 3 fases, água, óleo e gás. E, como eu disse, ele é bem simplificado, mas ele tem uma aplicabilidade legal em casos normais, assim. Porém, para injeção miscível de CO2, a literatura indica, e eu preciso realmente utilizar a simulação composicional, que ela é mais complexa porque ela descreve de forma mais detalhada as questões de fases e o equilíbrio termodinâmico, porque ela utiliza equações de estado para esse equilíbrio termodinâmico e também porque ela permite a descrição de vários componentes. Também são 3 fases, água, óleo e gás, porém a fase petróleo, né, água e gás, ela pode ser descrita com vários componentes, ou seja, eu posso definir ali C1, C2, C3 e assim sucessivamente. Para o nosso caso de estudo, é necessário o uso composicional devido à alta variação dos componentes durante o processo de miscibilidade. Devido à própria injeção miscível, né, todos aqueles efeitos eu não conseguiria simular no modelo Black Oil. E, claro, eu preciso ter um CO2 definido para poder simular o CO2, né? E também o efeito de volatilização, que gera miscibilidade. Na prática, como é difícil eu simular uma simulação composicional de forma bem detalhada e rápida, o que é feito normalmente é a pseudodização, que seria o agrupamento desses tantos componentes que eu posso descrever em poucos pseudocomponentes. A literatura indica também que se eu utilizar de 5 a 8 pseudocomponentes para descrever um óleo, eu já consigo simular qualquer processo miscível de forma satisfatória. Então, agora partindo para a metodologia desse estudo, todos os modelos dos cenários foram criados na plataforma OpenFlow, que é uma plataforma integrada da BASIP. Os módulos dentro desse software utilizados foram o PumaFlow para a descrição do reservatório e para a simulação dos cenários, e o PVT-Flow para a modelagem composicional do fluido. O caso base, então, considerado foi a recuperação convencional sob injeção de água, e os cenários de estudo avaliados foram diferentes métodos de recuperação avançada que se utilizam no CO2. O parâmetro, como eu falei antes, não vale reforçar, foi a pressão de fundo no poço, ou seja, eu selecionei as vazões para cada método a partir da manutenção de uma mesma pressão, ou seja, eu testei diferentes vazões e escolhi aquela que mantinha a pressão mais próxima ao caso base da injeção de água. A análise foi feita em Excel. Aqui é um fluxograma simplificado do que foi feito, a modelagem do fluido do reservatório, a união desses dois métodos e simulação dos casos de estudo e, por fim, a comparação dos resultados. Então, para o modelo de fluido, ele foi criado a partir dos relatórios PVT do campo de Alwyn. O pessoal conhece aí, né, o campo do Mar do Norte, no Reino Unido. O tutorial do PVT Flow utiliza esses dados para, de fato, criar um modelo composicional. Então, seguindo o tutorial, eu consegui criar um modelo composicional
real, com aplicabilidade real, e bem aplicável também ao software que eu estou utilizando aqui. O campo da WIN é um óleo leve de 37 graus API, que é possível ver aqui na tabela de composição utilizada. Aqui nos componentes tem o C11+, que é um pseudocomponente que reúne as frações pesadas do óleo. Então, ainda para o modelo de fluido, a pressão de saturação do fluido é 258,5 bar, e a pressão do reservatório para o modelo de fluido 446, ou seja, o reservatório está subsaturado, não tem óleo em fase livre, só em solução com... não tem gás em fase livre, desculpa, só em solução com óleo. As entradas para o modelo de fluido foram diferentes testes disponíveis nos relatórios PVT do AWIN, e os parâmetros termoquímicos e químicos foram automáticos da própria base de dados do PVT Flow. Aquele componente C11+, ele foi definido como massa molar 303 e densidade 0,8. A equação de estado para o equilíbrio termodinâmico foi Peng-Robson e polinômio corrigido para o fator acêntrico, e para a computação da viscosidade foi utilizado o famigerado modelo LBC. Ainda sobre o modelo de fluido, foram simulados experimentos, foram feitas as regressões, tudo isso para bater melhor os resultados simulados com os resultados reais, né, experimentais. Depois foi feita a pseudoização, que seria o agrupamento daqueles tantos componentes em 7 pseudocomponentes, para poder reduzir o tempo de simulação. Depois foram aplicados sobre o modelo já pseudoizado, foi aplicadas as mesmas regressões. E, por fim, foi exportado como modelo PVT trifásico composicional do tipo valores K para o equilíbrio. Esse modelo de fluido foi importado depois aqui para o modelo de reservatório, que consistiu basicamente num esquema 5-spot, um quarto 5-spot, né? Consiste basicamente num poço injetor numa extremidade e num poço produtor em outra extremidade, que permite visualizar de forma mais simplificada também os resultados. Aqui nessa tabela tem todas as entradas para o modelo de reservatório. Para as curvas de permeabilidade relativa foi utilizado o modelo Corey-Brooks, e para a esterese foi mantida automática, não foi inserido parâmetro de esterese diferente. A permeabilidade relativa trifásica foi computada pelo modelo geométrico, ou seja, a interpolação em diagrama ternário. A pressão do reservatório foi mantida em 300 bar, ou seja, ainda é subsaturado. Agora a metodologia sobre os cenários, então. O caso base, como eu disse, é recuperação avançada pela injeção de água. Foi testado também a injeção contínua de CO2 desde o início da produção, a injeção contínua de CO2 terciário, ou seja, depois da injeção de água, depois do declínio da injeção de água. Diferentes ciclos de injeção alternada, iniciado pela água, e diferentes ciclos de injeção alternada, iniciado pelo CO2, chamado de WAG invertido. A injeção também WAG CO2 não estacionário, que eu vou deixar como apêndice aqui, mas apresento os principais resultados, e a injeção de água carbonatada. O período de simulação foi de 15 anos, ou seja, de 2020 a 2035, e o caso base vai ser a injeção de água sob uma vazão máxima de 100 metros cúbicos standard por dia. Porém, outras vazões foram testadas para se ver o efeito dessa alteração de vazão. Para a injeção de CO2, primeiro então foram testadas diferentes vazões de injeção e foi selecionado pela BHP média, ou seja, a partir das curvas de BHP da injeção de base, da injeção de água do caso base, foi selecionada a BHP comparando essas curvas e a partir da média de pressões geradas, calculando assim na prática a integral das curvas. Para a injeção WAG e o WAG invertido, foram utilizadas as mesmas vazões aqui de 100 para água e 100.000 para o CO2. Eu não falei, né? Foi selecionado, já dou spoiler, que foi selecionada a vazão de 100.000 para seguir com a parte da injeção de CO2. Para o WAG, então, foram testados 4 ciclos de 2 meses e 6 meses, 1 ano e 2 anos. Ou seja, que, por exemplo, no ciclo WAG de 2 meses, eu inicio injetando água e cada fluido é injetado pelo período de 1 mês. No caso da injeção invertida, é a mesma coisa, porém iniciado pelo CO2 no primeiro ciclo e água no segundo, e assim sucessivamente. Para a injeção de CO2 como método terciário, primeiro foi mantida aquela injeção de água de 100 metros cúbicos até o breakthrough da água, e depois foi identificado onde é esse breakthrough, pelo caso base, e depois foi alterado para o fluido de injeção com CO2. Também foram testadas diferentes vazões de CO2, e foi selecionado, por fim, a vazão de 60.000 metros cúbicos por dia. Para a injeção de água carbonatada, foi mantida inicialmente a concentração de 50 água e 50 CO2, e para a proporção de vazões também foram testadas diferentes vazões e foi selecionado 75 metros cúbicos standard por dia de água e 75.000 para o CO2. Uma análise extra feita aqui nesse cenário
foi a análise da alteração da composição. Ao invés de eu manter 50% da água e 50% de CO2, eu aumentei 25% e diminuí 25% do CO2, para ver de forma simplificada o efeito do aumento dessa concentração. As saídas, então, para a simulação foram a pressão de fundo do injetor, as injeções acumuladas de água e gás, produções acumuladas de óleo, água e gás, fator de recuperação, o perfil de saturação de óleo e o volume de gás in place, que foi utilizado para o cálculo do armazenamento geológico de carbono simplificado, né? Esse dado ele considera todo o gás no reservatório, mas como ele está subsaturado, então realmente a maior parte é o CO2 que eu estou injetando. Então ele foi calculado a eficiência de armazenamento pelo balanço aqui de volume de gás in place no final e inicial, e em relação ao volume de gás que foi injetado para cada método. Também não foi considerado outras reações e outras perdas. Então, agora começando para os resultados. Aqui para o caso base, a injeção de água. Primeiro foram testadas também diferentes vazões. É possível notar que com o aumento da vazão, o fator de recuperação aumentou até a vazão de 1.000 metros cúbicos por dia, de onde passou a diminuir, que pode ser explicado principalmente pelaquela formação dos caminhos preferenciais. A injeção, como eu disse, que seria utilizada é de 100 metros cúbicos por dia, então o fator de recuperação base para o estudo é 61,66% para o modelo. Essa é a curva de produção acumulada. É possível identificar o breakthrough aqui, no 6º ano, porque é quando a curva começa a alterar a sua inclinação. E essa aqui é a curva da BHP, da pressão de fundo do injetor, que tem um pico aqui também coincidindo com o breakthrough. Os resultados, então, da injeção contínua de CO2. Primeiro testados todas aquelas diferentes vazões. É possível ver que, diferente da água, ele permanece crescente o fator de recuperação até a última vazão. Essas vazões foram escolhidas com base na literatura, né, os parâmetros operacionais apresentados na literatura para a injeção de CO2. A injeção selecionada pela BHP, a BHP do caso base deu 332 bars, a média. Aqui também foi 332, ali com alguma diferença nas casas decimais. Foi selecionada a vazão de 100.000 metros cúbicos por dia para o CO2, que resultou num fator de recuperação bem maior que o caso base, de 94,97% para o modelo. Aqui a curva de produção acumulada, comparando com o caso base de injeção de água, é possível ver que, como eu falei, o breakthrough ocorre precoce, o que é uma desvantagem, porém é possível notar aqui que o breakthrough, no 3º ano para a injeção de CO2, ele já tem uma produção acumulada que equivalente aqui a 11 anos com a produção de água, ou seja, bem maior. Os resultados da injeção do AgCO2, a injeção alternada, todos foram melhores que o caso da injeção de água. Aqui, colocando todos no mesmo gráfico e só avaliando os anos finais de simulação, até o 15º ano, é possível notar que os 4 melhores ciclos de injeção alternada são, coincidentemente, os casos de injeção invertida, ou seja, iniciada pelo CO2. E os 4 piores são os casos de injeção iniciada pela água. Isso ocorre porque se eu injetar primeiro o CO2, eu vou estar tendo todos aqueles benefícios do CO2. Ou seja, quando eu injeto a água depois, ela vai estar deslocando um óleo já com a viscosidade reduzida, já em miscibilidade com o óleo, que vai facilitar bastante o deslocamento. Aqui na curva, na tabela de fator de recuperação obtida para cada caso WAG, é possível notar também que, conforme eu diminuo o ciclo de injeção WAG normal, iniciado pela água, eu melhoro o fator de recuperação, e conforme eu aumento o ciclo de injeção para o caso invertido, eu melhoro a recuperação recuperação de petróleo para o caso invertido. Né? Essa é a curva BHP. No fim, ela variou no máximo aí 2 bar na média, e é possível notar que a amplitude das diferenças aqui no ciclo AG ela vai diminuindo com o tempo, o que é resultado direto da esterese e das saturações. Aqui o resultado para o perfil de saturação, eu coloco só para esse caso, porque dá para visualizar os efeitos, e eu deixo no apêndice para os outros casos. É possível notar a formação da zona miscível aqui à frente, ela não cai abruptamente com a injeção. Ela ficou mais evidente aqui no caso de injeção invertida, que é iniciada pelo CO2. Aqui, só para ficar claro, esse é o caso AG normal de 2 meses, que foi o melhor para o caso, e aqui o AG invertido de 2 anos, que foi o melhor para o caso. Como aqui os ciclos são maiores, dá para ver um efeito também bem interessante, que é o aumento e a redução na saturação aqui, que foi mostrado nessa célula. A cada ciclo ela aumenta ou diminui. Isso aqui é resultado direto do inchamento do óleo, que provoca essa variação na saturação de óleo. Os resultados da injeção da água carbonatada, então, foi selecionado pelas vazões, foi selecionada a vazão de 75 e 75 mil. Aqui a curva de produção acumulada, é possível ver que foi também melhor que o caso base de injeção de água.
E a análise que eu fiz aqui de alteração na concentração, foi possível notar que quando eu aumento a concentração de CO2 na água carbonatada, eu provoco um aumento bem grande na produção acumulada em relação aos outros casos, e quando eu diminuo a concentração de CO2, os efeitos se aproximam do caso base de injeção de água. O fator de recuperação final aqui para o caso normal de água carbonatada foi 73%. Para a injeção de CO2 terciário, ou seja, após a injeção de água, foi injetado água até o breakthrough, que eu identifiquei antes como no 6º ano, e depois foi alterado para CO2. Foi selecionada a vazão de 60 mil metros cúbicos por dia e o fator de recuperação final obtido foi 75,7%. Agora, partindo para um comparativo desses resultados, aqui é a tabela de fator de recuperação para cada caso. O caso base, então, 61,6% para o modelo. Aqui, o aumento em relação a esse caso base, foi possível notar que a injeção contínua de CO2 teve os melhores resultados, aumentou 33% em relação ao caso base. Seguido da injeção de WAG invertido, né, começado pelo CO2, depois a injeção WAG normal, a injeção de de CO2 terciário, né, da água e depois do CO2, e por fim a injeção de água carbonatada. Foi o menor dos resultados, porém ainda é significativo, um aumento de 11% no fator de recuperação. Aqui as curvas de produção acumulada, né, que mostram os mesmos resultados, é possível notar que a curva do CO2 terciário ela ultrapassa a água carbonatada aqui somente nos anos finais. Aqui são as curvas de injeção acumulada de água, produção acumulada de água, injeção acumulada de gás e produção acumulada de gás. É possível ver que elas basicamente correspondem entre si, né? Aqui eu daria destaque para a injeção de CO2 terciário. No 6º ano, quando eu altero o fluido, ele provoca imediatamente uma expulsão da água até então no reservatório. É possível ver que essa expulsão ocorre ainda mais rápido que o caso base de injeção de água, ou seja, quando eu troco o fluido, aumenta a pressão, e expulsa essa água. E também por causa da água carbonatada, diferente do CO2 que teve um breakthrough precoce, a injeção de água carbonatada atrasou o breakthrough em 1 ano aqui em relação ao caso base, o que pode ser uma vantagem. Por fim, o comparativo sobre o armazenamento de carbono, como eu falei, de forma simplificada, calculado pelo volume de gás in place. Essa é a curva do volume de gás in place para cada método. Dou destaque aqui para a água carbonatada, que é o único método que diminuiu em relação ao volume inicial in place. Isso ocorre porque, como eu falei, não é formada uma fase livre no caso da injeção de água carbonatada. A água permanece em solução com a água, então ela não é computada por esse dado aqui. Então, tecnicamente, não vai valer para a água carbonatada. Comparando, então, a eficiência do armazenamento, a partir desse cálculozinho aqui, o melhor dos métodos foi a injeção de CO2 terciário, após a injeção de água. Ou seja, se eu injetar o CO2 depois em um campo que já está depletado pela injeção de água, eu consigo um melhor armazenamento geológico de carbono, pelo menos para esse modelo. Seguido da injeção contínua de CO2, depois a injeção água invertida e a injeção WAG. A injeção de água carbonatada, devido a essa curva aqui, ela teve resultado negativo. Então, aqui, reunindo as principais conclusões, os melhores resultados foram na injeção contínua de CO2 desde o início, que melhorou aqui 33%, até muito melhor que os outros casos. Porém, ela teve um breakthrough precoce, mas o porém é que a injeção de água, por exemplo, levou 4 vezes mais tempo para atingir a mesma produção acumulada que o CO2 atingiu com 3 anos. A simples escolha entre os métodos WAG, entre invertido e normal, entre ciclos grandes e ciclos curtos, gerou alteração de mais de 4,5% no fator de recuperação final. Ou seja, é bem importante analisar qual método aplicar antes de se aplicar o WAG. A injeção WAG CO2 iniciada pelo CO2, ela foi melhor em todos os cenários. Para a injeção normal, iniciada pela água, ela foi melhor com menores ciclos, e a injeção invertida foi melhor para maiores ciclos. Para o WAG CO2 não estacionário, que eu não mostrei aqui, de fato, os gráficos dos resultados, as alterações elas foram muito inconstantes e bem pequenas. A maioria, na verdade, mostrou melhores resultados em relação ao caso base, porém uma melhoria bem pequena e não deu para se observar um padrão. Eu deixo nos apêndices depois, se der tempo para mostrar. Então, o melhor foi o CO2, aqui seguido, eu já apresentei, né, antes, em última injeção de água carbonatada, que ainda foi significativo. Para a injeção de água carbonatada, ela mostrou um breakthrough tardio da água injetada, que pode ser uma vantagem, e também mostrou uma alta sensibilidade à concentração de CO2. A injeção de CO2 terciário,
após a injeção de água, ela levou uma segunda onda, também eu deixo o gráfico de saturação de óleo para o final ali. Ou seja, teve a onda de injeção da recuperação convencional com a água, do caso base, e depois que eu troquei o fluido, teve uma nova onda de deslocamento de óleo. O inchamento do óleo foi mais evidente no água invertido, que eu mostrei os resultados, e também na injeção terciária. Nesses métodos foi mais pronunciado o efeito benéfico do inchamento. E o armazenamento geológico de carbono, ele foi mais eficiente na injeção terciária após a injeção de água. Isso é bem significativo, principalmente para o Brasil, né, que 3/4, da produção de óleo diária vem da injeção de água, ou seja, se eu promover a alteração do fluido para o CO2, eu consigo um bom armazenamento geológico de carbono, pode indicar boas perspectivas para a aplicação dessa política no Brasil. Aqui as referências utilizadas, então, e é isso. No fim, os resultados, então, foram bons para o CO2 em todos os casos, ele é um método bom. O problema, como eu falei, está no fornecimento do CO2. Então, com certeza, a criação de políticas, por exemplo, de estímulo à CSS, né, a captura e armazenamento de carbono, e a própria recuperação avançada poderiam estimular o desenvolvimento disso. E eu acredito que os resultados podem contribuir nessa análise inicial para otimizar esse recurso. O CO2 vai estar sendo muito discutido ainda. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ouvir muito falar nisso ainda na recuperação avançada e também na CCS. Eu acredito que os resultados possam contribuir para uma análise inicial da escolha dos métodos para otimizar o recurso e selecionar melhor as estratégias de aplicar esse recurso. Muito obrigado para todo mundo.